Muito bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Agora falando sobre exercício para dor de cabeça. Você que tem muita dor de cabeça e quer aprender agora sobre exercícios que vão te ajudar a melhorar a sua dor de cabeça. Não é isso, doutor Ronaldo Previlato. E os fisioterapeutas ajudar os pacientes que sofrem com dor de cabeça também, né? E, além de tudo, saber qual a importância, né, da postura estática, da postura dinâmica, de você se movimentar ou não, né? E em qual direção se movimentar, né? Que é o mais importante. E quando saber utilizar o exercício, qual momento utilizar o exercício, por quanto tempo, quais as séries, né? Quais as repetições que são adequados para o tratamento, para a crise de dor de cabeça ou para um tratamento realmente eficaz. Sim. Acho que tudo começa na análise da postura, né, do paciente, né, Hudson? Começa por aí. Quando o paciente chega no meu consultório, Ronaldo, a primeira coisa que eu verifico na postura dele é se ele é cifótico. Sim. Essa postura cifótica. Por quê? Porque toda vez que você senta assim curvado, prolongado, automaticamente a cabeça vai junto. Sim. Né? Quando você fica em protusão de cabeça, você fecha aqui o espaço da cervical alta. Então, durante o nosso tratamento e nossa avaliação, o primeiro passo, antes de começar qualquer tipo de tratamento, é corrigir essa postura do paciente. Que não adianta você querer fazer um exercício de retração cervical se ele continua com a postura curvada cifótica prolongada e essa cabeça acaba entrando em protusão. Você vai brigar, né? Você vai brigar com a... dar murro em ponta de faca. A torácica tá jogando a cervical para uma região e você fica tentando brigar com a tua torácica para trazer a cabeça. Eu sempre falo, postura de super-herói. Isso. E muitas das vezes, isso é importante a gente salientar aqui, porque muitos colegas não têm resultado no tratamento de dor de cabeça porque primeiro não resolveram a causa dela. E muitas das vezes a causa dela é a própria postura da cabeça. Sim. Como já expliquei, pendurada no pescoço. Ainda mais hoje em dia, né? O recurso, a gente já citou aqui, sim, recursos de informática, né? O celular, a grande maioria das pessoas hoje, a gente faz tudo no celular hoje, então passa horas ali. Se você não está trabalhando, você está se distraindo, buscando um entretenimento. E o pessoal que trabalha no computador também, né? Muitas vezes não adequa a altura do próprio monitor, ou do próprio teclado. Acaba deixando o monitor mais baixo e trabalha lá 8 horas por dia. Sim. Com a cabeça, que a gente brinca, pendurada no pescoço. Né? Isso faz uma diferença imensa. Então, quando o paciente chega para mim, o primeiro ponto a ser avaliado é essa postura da cabeça em cima do pescoço, para poder a gente começar o processo de avaliação e ensinar o exercício de retração cervical. E a pessoa, o paciente muitas vezes não tem essa noção, né? Sim. Que ele passa grande parte A maioria não tem essa noção. Não, grande parte do tempo ali, né, com a cabeça protrusa, né? E cabe a nós, a nossa função aqui é fazer o bem ao próximo, sim, né? Cabe a nós orientar esse paciente. Então, traga a todo momento que você conseguir, brigue com a gravidade, né? Não deixa a gravidade vencer. Você tem que trazer porque, de certa forma, isso é um condicionamento físico para a musculatura. A gente sabe que 15 dias o paciente vai sofrer brigando com a postura. Mas depois de 15 dias, de certa forma, ele é um fortalecimento natural, né? Que ele vai proporcionar um aumento do tônus muscular. E ele vai ganhar condicionamento físico para manter uma postura adequada. Esse é o processo adaptativo que a gente fala, né? Como para tudo na vida. Eu tenho uma pergunta muito comum que eu recebo no consultório, no dia a dia, sobre o uso do colete cervical. O doutor Hudson é contra. Não é que eu sou contra, eu acho que tem suas indicações. Em caso de trauma, de fratura, fissuras vertebrais. Eu acho que o colete tem sua importância. Sim. Porém, o que está acontecendo muito, com uma certa frequência mesmo, isso eu recebo muito no meu consultório, a pessoa tem um pequeno espasmo muscular, ela tem um torcicolo, ela tem um desconforto, e aí já é indicado de imediato o colete cervical, né?
E aí o que acontece? Músculo, pelo desuso, ele atrofia. Sim. E a função desses músculos do pescoço é sustentar a cabeça. Exato. Mas se tem alguém fazendo o papel da cabeça... Desculpa, se tem alguém fazendo o papel do músculo, que é sustentar a cabeça, como é que o músculo vai pensar? Pra que eu vou trabalhar se tem alguém fazendo o meu papel? Vou ficar de boa. Vou ficar de boa aqui. Então a tendência dessa musculatura é com o desuso ela ir atrofiando. Sim. Então muito cuidado com o uso do colete cervical. Né? Muito cuidado, porque... Você vai criar um preguiçoso. Exatamente. O músculo por si só já é preguiçoso. Sim. Se você passar 2, 3 dias sem ir pra academia, sem fazer atividade física, parece que você nunca fez nada. Não é assim? Que você volta pra academia, ele reclama. Ele reclama. Parece que toma uma chicotada, né, dele no músculo. Então, pessoal, eu tomo muito cuidado ao indicar o colete. Tá? Eu acho que tem suas indicações, tem sua importância, que é fundamental. Principalmente durante os traumas, né? Sim. Quando você não sabe realmente que não tem fratura, não tem fissura, você realmente não mexer algo que possa estar fraturado. A indicação dele realmente, não só para esse, mas a indicação dele é fantástica. Tem que imobilizar até que, por mais que às vezes não houve uma lesão mais séria ou mais grave, de certa forma, às vezes você tem que imobilizar até que a natureza faça o papel dela ali de reparar. Então, às vezes, é interessante que você passe aquele período sem movimento, né? Mas, porém, não muito tempo, né? Lógico. Esse meio fio que é importante e às vezes é difícil até para o fisioterapeuta diferenciar quanto tempo vai ficar de mobilização, quanto tempo você vai poder soltar para o movimento, mas o colete nesse caso eu acho que ele é bem indicado, né? Aí por isso da importância do movimento repetido. Sim. Principalmente não produz não pior. Se produz um desconforto, mas não fica pior, não tem problema movimentar. Né? Eu acho que o movimento repetido, ele não é só tratamento, como é também diagnóstico. Ele é um guia, né? É um guia, porque se você, por exemplo, você tem uma fissura, fratura de cervical, pessoal, e você põe o paciente em movimento repetido, a tendência é piorar. Sim. Porque fratura gosta de quê? Gosta de ficar em repouso, fica parado, quieto. Não gosta de movimento. Né? Eu até tenho um caso clínico muito interessante, muito mesmo, um paciente de 80 e poucos anos de idade, que ele me mostrou a foto. Ele mostrou uma foto do carro dele. Se eu tivesse olhado só para a foto do carro dele, para o WhatsApp, por exemplo, se ele tivesse me encaminhado, que deu perda total, eu tinha encaminhado ele diretamente para o hospital. Eu falei, esse cara tá todo quebrado. Tá com o pescoço todo rachado. O que faz aqui na minha frente? Não precisa nem vir na clínica. Não precisa nem vir aqui. Pronto-socorro. Pronto-socorro direto. Mas só que ele foi direto. É o que acontece às vezes com o exame, né? Sim, pois é. Exame de imagem. Às vezes você vai olhar, se você não... Só pegando um gancho aí, te cortando. Se pegar só o exame de imagem... Você olha a ressonância de uma pessoa de 80 anos, é natural que esteja diferente de uma de 20, né? Mas não pode... É esperado isso, né? Se não for assim, a gente precisa estudar por que não foi. E espalhar para o resto da população esse Exatamente, benefício. Mas prossiga, desculpa. Isso, e aí se olhar só para o exame de imagem dele, na verdade, só para o exame de imagem não, que ele não apresentou o exame de imagem, só para a foto do carro dele, que deu perda total, e ele disse que o airbag abriu, ele bateu a cabeça 2 vezes no vidro, no volante. Esse cara tá todo quebrado. 80 anos. 80 anos de idade, já um processo de desgaste avançado na articulação cervical, claro, que é natural, como você acabou de falar, é esperado. Sim. Se não tivesse, a gente ia estudar o porquê que não tem, né? E aí, doutor Ronaldo Privilato, ele estava no meu consultório, já que está aqui, eu vou testá-lo com movimento repetido. Fiz movimento repetido de exercício de retração e ele respondeu bem. Ué, tá ficando mais fácil. Fui retraindo com ele. Retraindo. Tá doendo, doutor. Tá doendo? Ele faz mais um pouquinho pra mim e me disse se ficou. Se essa dor tá mais, menos ou a mesma coisa que começou. Ele foi fazendo e falou: tá ficando melhor, doutor. Tá ficando melhor. Ensinei ele a fazer a retração, claro, né? Posicionei ele correto na cadeira. Ensinei o processo de exercício de retração cervical. E ele foi fazendo. Na 6ª, 7ª retração, ele disse: tá mais fácil, doutor. Tá mais fácil. E a dor? Um pouco menor. Então continua pra mim. Por que isso, pessoal? Porque no movimento repetido, se a dor tá menor e a amplitude de movimento tá
maior, você está ganhando amplitude de movimento, isso é um sinal verde pra gente. Sim. E significa pra mim que eu devo continuar. Agora, do contrário, vamos supor que estivesse piorando. E a amplitude de movimento doendo, diminuindo, e doendo cada vez mais. Rígido, né? Rígido. Eu ia desconfiar de fratura. Sim. Né? Porque eu testei esse paciente em movimento repetido, eu até mesmo em outras direções, e ele só piorou, você tem que encaminhar. Porque ele veio de um trauma, Sim. sem exame de imagem, ele veio de um trauma recente, apresentando dor local, dor de cabeça, com dor irradiada para ombro. Então foi um paciente que respondeu bem, rapidamente ao exercício repetido, como eu acabei de falar, que ele não é só tratamento, ele também é diagnóstico. E me deu uma resposta sintomática e com relação à amplitude de movimento. Sim. Imediato. Qual foi o meu diagnóstico? Esse paciente logo de cara não é um bandeira vermelha, não é um red flag. Ele não tem nada fraturado nem fissurado dentro dele. Porque com o exercício repetido ele ia piorar. E ele não piorou, ele melhorou. Aí entra o que a gente fala aqui, que eu bato na tecla todo dia com relação ao padrão diagnóstico. Se eu entendo de movimento, se eu entendo de padrão diagnóstico, eu não preciso de exame de imagem. E entende o que está acontecendo na biomecânica, Perfeito. né? Entende, de certa forma, que o que a retração faz, né, na cervical. A gente sabe que a retração faz a flexão da cervical alta e a extensão da baixa, né? Então, e por que isso em cada segmento da coluna, né? Eu costumo brincar, eu costumo falar assim, antes de brincar, as duas coisas que a gente verifica é a amplitude de movimento, igual você falou, que é o que a gente vê. Sim. Né? Porque a dor do paciente a gente entende que ele sente, mas a gente não está sentindo, Sim. né? A gente tem que acreditar no que ele está falando. A dor é um processo subjetivo e é de cada um, Sim. né? Isso aí ele que vai relatar pra gente. E cada um tem seu limiar de dor, claro. Sim, e aí são os dois parâmetros, né? Então, um a gente vê, o outro o paciente sente. Então, se a gente vê que a amplitude está melhorando, né? A gente está no caminho certo, de certa forma, né? Aí é que eu costumo brincar, falar, tá engraxando, né? Sim. Tá engraxando, então é porque tá soltando. Perfeito. A cartilagem tá ficando mais flexível ali pra gente conseguir trabalhar, né? Perfeito. Então, e quando que a gente utiliza, Dr. Ronaldo Privilato, o exercício de retração cervical? Quando que ele é bem indicado? Ele, na verdade, como a gente falou da postura que ele é um carro-chefe, né? Se a paciente apresenta uma protrusão de cabeça, qual é a repercussão da retração, né? A gente pensar como se fosse uma balança, né? Se você coloca peso só de um lado e não coloca peso do outro, né? Você vai desequilibrar. Vai desequilibrar. Então, se o paciente está colocando só força para frente aqui, como eu tô, e não... Vamos ver qual que é a repercussão em trazer de volta, em colocar o peso do outro lado da balança, né? Isso vai trazer benefício para o paciente? Na maioria dos casos, a gente consegue benefícios, né? É isso porque tá todo mundo hoje em dia com a cabeça para frente, né? Protusa, a maioria das pessoas. Sim. Quando a gente faz o contrário, que é para equilibrar realmente esse sistema musculoesquelético, né? Esse peso nessa balança, como você acabou de falar, eu acho que é aí que realmente faz a diferença. Eu peguei, em toda a minha vida, Dr. Ronaldo, 2 casos onde o paciente estava com a cabeça para trás. É muito raro, né? Foi um caso de um porteiro de um prédio. A síndica dele entrou em contato comigo, relatou que ele estava com uma dor muito grande no pescoço e que irradiava para a cabeça. Que já tinha tomado uma quantidade grande de medicamentos e não passava. E ela era minha cliente, minha paciente, entrou em contato comigo pedindo que eu atendesse esse porteiro desse prédio dela, né? E aí, na avaliação, né, na anamnese, na história clínica, eu perguntei qual era a profissão dele, para saber como ele passava o dia dele com essa cabeça no pescoço ou pendurada nele. E, para minha surpresa, ele não ficava com a cabeça pendurada para frente. Ele ficava com a cabeça pendurada para trás, olhando para cima, porque o monitor ficava no alto. No alto. E ele era responsável não só pela portaria, mas pelos carros que entravam. Ele ficava o dia todo. Ele ficava o dia todo olhando para as câmeras, com a cabeça pendurada para cima. Ou seja, um caso muito raro,
Isso que também, se a gente pensar na biomecânica, ele estava trabalhando com a extensão. Isso, acaba sendo a extensão de cabeça. Né? E a musculatura. Que é a retração que faz flexão de cervical alta. É na retração que você curva a cervical alta para frente. E a aqui extensão de cervical baixa. E a protusão, né, no caso de um celular, no caso, também faz a extensão da alta. Também faz a extensão da alta, exatamente, da cervical alta. Então, que isso fique bem claro. E aí, no caso dele, o remédio dele já foi o contrário da retração. Eu até brinquei com ele. Você gosta de celular? Ele, não muito. Falei, e gosta de comer milho? Milho, né? Lembrei aqui na hora. Gente, ou tocar gaita, né? Tocar gaita. E aí, por que isso, pessoal? Essa brincadeira? Né? Chupacana, entendeu? Por que isso, pessoal? Porque é onde você fica com a cabeça baixa, prolongado, né? O celular, eu vou ficar comendo milho, claro, não vai comer milho o dia todo, é uma brincadeira apenas. Mas o meu intuito com ele era fazer com que ele curvasse a cabeça para frente. Porque eu precisava equilibrar essa balança da cabeça dele no pescoço. Tava só aqui. Muito tempo de cabeça pendurada para cima. E aí ele desenvolveu uma dificuldade de curvar a cabeça para frente ao longo do tempo. Eu perguntei por quantos anos ele estava nessa profissão. Ele falou há cerca de 6, 7 anos, se eu não me engano. Imagina um processo de rigidez que já não havia criado. E aí, pessoal, nos testes de movimento repetido, né? Nos testes de... Quando eu fui ligar o motor do carro para saber onde estava o problema. Para escutar o barulho? Para escutar o barulho do motor do carro. Eu percebi que o carro dele andava bem para trás, mas não andava bem para frente. Ou seja, ele não fazia o movimento de curvar a cabeça para frente. Ele não fazia. Eu tô com dificuldade de curvar a cabeça para frente. Dói muito, muito rígido, muita rigidez, muita dor. E a dor irradia aqui para a cabeça. O remédio dele foi bem simples, pessoal. Eu pedi que ele colocasse a mão na cabeça dele, aqui no hospital, né? E fizesse isso. Ó, esse exercício. Ele foi ganhando amplitude de movimento na mesma hora. Foi melhorando a mobilidade cervical dele em curvar a cabeça para frente. Ele foi melhorando a dor durante o movimento. Eu pedi que ele fizesse isso 10 vezes a cada 3 horas. E voltasse para mim com 4, 5 dias. E o mais importante de tudo, pessoal. Eu também bato muito numa tecla que educar o seu paciente é tão importante quanto o seu tratamento. Eu pedi para entrar em contato com a síndica desse prédio, que era minha paciente. A minha secretária falou com ela. E eu expliquei o problema dele, por que isso aconteceu. E pedi que baixasse esse monitor para ele. Sim. Senão ele continuar sofrendo. Ela que pagou o tratamento dele. Olha. Ia economizar no número de consultas. Sim. Porque ele fez comigo só acho 2 ou 3 consultas, se não me engano. 3 consultas ele fez. E economizar, ela economizou, diminuiu dias de ausência de trabalho. Sim. Gastos com INSS. Olha, gente, olha a repercussão econômica para todo cidadão, uma empresa, por exemplo. Sim. De um diagnóstico correto. Porque foi muito simples o tratamento dele. Muito simples. Eu reconheci o padrão de diagnóstico dele. Passei o exercício. Né, tratei o paciente. Eduquei ele com relação ao problema que ele realmente estava me referindo. E tirou a pedra do sapato, né? E tirei lá a pedra do sapato dele para poder caminhar normal. Ou seja, eduquei a altura do monitor. A altura do monitor. Trabalhei na ergonomia. Sim. Senão você fica passando pomada para queimadura no dedo com o isqueiro aceso embaixo. Né? Aí não vai adiantar, né? Aí não vai melhorar nunca, né? Aí não vai, realmente. Eita. Essa foi boa, irmão. E aí, gente, foi resolvido realmente o problema dele. Então, tratamento, reconhecimento de padrão diagnóstico, tratamento correto, a ergonomia, a educação do paciente. Fez um diferencial imenso na vida desse paciente. Esse paciente até hoje não me esquece, né? De vez em quando manda alguns presentinhos pra mim, alguns recebidos, eu adoro, né? Bolo, essas coisas. Então, pra mim é fantástico, eu fico feliz demais em ter ajudado ele. Então, gente, a importância de saber realmente passar o exercício. Da maneira correta, na direção correta, na frequência correta, na intensidade. Na educação do paciente. Correta. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um podcast, né? De exercício de retração. Eu acabei falando um pouco do exercício de flexão também, né? Pra dor de cabeça. E lembrando que a gente faz também para dor de cabeça ele mais sustentado, né?
Exato, a gente vai explicar isso nos outros podcasts, né? É. A frequência, a intensidade dos exercícios de retração para dor de cabeça. Tá bom, pessoal? Um abraço. Não esqueçam de compartilhar esse podcast, esse vídeo. E encaminha para quem tem dor de cabeça, para fisioterapeuta que é amigo seu que não sabe tratar dor de cabeça. Isso. Fala assim, ó, tem dois amigos aqui que estão tratando dor de cabeça aí, que são referência e que realmente tem feito a diferença. A fisioterapia tá chegando na dor de cabeça hoje, pouca gente sabe. Tá bom, pessoal? E aí venha fazer parte aqui do nosso exército de fisioterapeutas que tratam dor de cabeça sem ter dor de cabeça, né? Trate dor de cabeça aprenda a tratar dor de cabeça sem dor de cabeça. Perfeito. Um abraço, pessoal. Um abraço.